O meu rosto não é difícil de reconhecer, né? Você me vê todo domingo aqui no Fantástico. O meu também não, fácil de identificar, né? Mas como encontrar um rosto anônimo no meio de uma multidão? O rosto de um criminoso? Câmeras de reconhecimento facial com tecnologia chinesa estão fazendo esse trabalho. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Provavelmente você viu alguém utilizando ou até mesmo chegou a utilizar o Face App, aquele aplicativo que torna aí seu rosto envelhecido, você aí 10, 20, 30, 50 anos mais velho do que o normal. Provavelmente você não desconfiou de nada disso, mas saiba que nós estamos vivendo em um cronograma de tempo e cada coisa que acontece é parte de uma agenda global e é necessário que tais coisas aconteçam para que, enfim, alguns planos que estão nessa agenda precisem se cumprir. O Face App, o aplicativo que envelhece o rosto, trabalha da mesma forma daquele desafio lançado pelo Facebook aí há alguns meses atrás, o qual pedia para que você colocasse uma foto de 10 anos atrás e uma foto atual, 10-Year Challenge, né, o desafio de 10 anos. Tudo isso faz parte do processo de reconhecimento facial. A calibragem e o aperfeiçoamento do reconhecimento facial no mundo é necessário. E o Brasil faz parte disso. Disputas entre China, Israel e Suíça estão aqui ocorrendo nos bastidores para ver quem vai implantar aí, enfim, e aperfeiçoar o reconhecimento facial com tal potência no Brasil. E qual é o resultado do reconhecimento facial bruto? É o crédito social, aquilo que eu já mostrei em vários outros vídeos aqui no canal, que já existe na China e que, enfim, acaba com toda a liberdade do ser humano. Se você não sabe, a internet foi criada com fins militares. A internet era utilizada para militares se comunicarem de uma outra forma, caso a forma convencional deles não funcionasse. E hoje, a internet é algo que traz aí para as pessoas muitas coisas boas, né? As pessoas utilizam ela de diversas formas e acham que muitas vezes estão em um grande parque de diversões, principalmente com as redes sociais. Mas tudo isso faz com que você pense que está tudo bem, é tudo alegria, é tudo felicidade. Vou compartilhar aqui fotos com meus amigos de anos depois aí e a gente vai dar um pouco de risada. Você está calibrando mais uma vez o processo de reconhecimento facial no país. Eu vou te mostrar aí uma matéria. Se você observar, desde quando eu comecei a gravar esses vídeos que falava do reconhecimento facial e do crédito social, muitas coisas já aconteceram. O Itaú passou a utilizar o crédito social, empresas de ônibus e trens, inclusive do governo, passaram a utilizar o reconhecimento facial, a própria polícia militar passou a utilizar o reconhecimento facial e algo que as pessoas não perceberam e que eles deixaram descarados, mas mesmo assim as pessoas continuaram alienadas, é que eles utilizam as próprias redes sociais para fazer isso. Esse banco de dados também é alimentado com fotos postadas nas redes sociais. Eu, que cheguei na Bahia, eu estou identificado aqui no sistema de vocês. Com certeza, total e absoluto. Como você é um dos rostos que apareceu mais recentemente nas nossas câmeras, tenho certeza que ele já identificou você. A gente pode fazer um teste? Pode. Olha lá no fundo. Então vocês pegaram imagens minhas das redes sociais e ali sou eu no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Inclusive o próprio New York Times, ou então o Globo, como vocês estão vendo aí, que replicou a matéria do New York Times, escancara na nossa cara essas coisas. E mesmo assim a população continua sem enxergar, continua dormindo. Sem você saber, seu rosto pode estar alimentando tecnologias de reconhecimento facial. A agenda global, conforme eu citei no início do vídeo, segue o seguinte cronograma. Primeiro eles liberaram aí o cadastro positivo. Senhoras e senhores, neste momento o senhor presidente da República sanciona a lei que altera a lei complementar número 105 de 10 de janeiro de 2001 e a lei número 12.414 de 9 de junho de 2011 para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. As instituições financeiras podem incluir informações no sistema sem autorização dos clientes. Na sequência, eles vêm aí aprimorando, né, o documento único, que é todos os seus documentos em um único documento digital, que inclusive tem um chip para que você já se acostume até mesmo com a própria marca da besta, que depois esse próprio chip será implantado dentro da sua mão ou dentro da sua testa. Inclusive o Facebook e a Microsoft, as mesmas que estão armazenando dados dessa matéria aí para conseguir, enfim,
atualizar o reconhecimento facial, deixar ele com extrema perfeição, eles já fizeram uma grande armadilha, eu vou mostrar aqui, utilizando a moeda única em 2020 para estar aí cadastrando, fazendo um censo de cada ser humano no mundo em um único banco de dados. O mesmo banco de dados que terá aí armazenada todas essas imagens de reconhecimento facial. Agora imagine todas essas informações particulares de cada ser humano ao redor do mundo, com seus reconhecimentos faciais calibrados em perfeição, nas mãos de um único homem. Esse homem teria poder, seria praticamente como Deus aqui na Terra, onisciente, onipresente e onipotente, principalmente quando as pessoas tiverem esse chip e esse controle, esse rastreio nas mãos ou na testa. Esse será o único líder político da nova ordem secular ou da nova ordem mundial, ou então o próprio anticristo, o próprio antimessias aí, olhando por um lado religioso. Veja essa matéria aí. Milhões de imagens de faces de pessoas no mundo são armazenadas em bancos de dados por empresas e universidades como Microsoft e Stanford. Dezenas de bancos de dados de rostos de pessoas estão sendo compilados, sem que elas saibam, por empresas e pesquisadores, com muitas das imagens sendo compartilhadas ao redor do mundo. A prática formou um vasto ecossistema que facilita a disseminação da tecnologia do reconhecimento facial. Os bancos de dados de rosto são montados com fotos de redes sociais, sites de compartilhamentos de imagem, serviços de namoro como o OkCupid e a partir de câmeras de restaurantes e universidades. Por exemplo, ativistas que defendem a privacidade já relataram armazenamento de imagens feitos pela Microsoft e Universidade de Stanford e outras empresas e instituições. Um desses depósitos de rosto teria mais de 10 milhões de imagens e outro mais de 2 milhões. Ou seja, tudo que você compartilha nas redes sociais, achando que vai ser muito legal mostrar para as pessoas como é que você está, como era você 10 anos antes e ao lado dessa foto você atualmente, ou então você daqui 20 ou 30 anos como um idoso, seus traços faciais, como é que seriam, tudo isso está sendo guardado, armazenado em banco de dados para calibrar o seu processo de reconhecimento facial. E sabe o que isso significa? Que daqui a alguns anos, quando eles implantarem, enfim, pois todos os países no mundo, como saiu da China, já foi para a Austrália e em breve estará no Brasil, o crédito social fará com que você não possa se locomover pela sua cidade, pelo seu estado, sem ser reconhecido. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video. E cada coisa que você fizer gerará pontos, ou positivos ou negativos, dependendo daquilo que você postar nas redes sociais, aquilo que você comer em excesso ou deixar de comer coisas que o próprio sistema e o próprio governo não queira que você coma, você perderá ou ganhará pontos. Se seu cachorro latir demais, como o meu está latindo aqui agora há pouco, você também perderá pontos. Se de repente você beber demais, perderá pontos. E esses mesmos pontos podem fazer com que você não possa nem mesmo tomar um trem, pegar um ônibus, comprar uma passagem de avião, alugar uma casa ou colocar seu filho em uma escola decente. Can't buy property. My child can't go to private school, he says. You feel like you're being controlled by the list all the time. Ou seja, você estará aprisionado pelo próprio sistema de reconhecimento facial, pelo crédito social, que estará trabalhando arduosamente pelo governo, pelo próprio sistema que a gente bate tanto, que eu falo tanto aqui nesse canal. Parece loucura, mas isso já acontece na China. A própria Netflix escancarou isso na nossa cara dentro do Black Mirror, naquela série que se chama Queda Livre. Eu mostrei aqui e já fiz um vídeo falando sobre isso há tempos atrás. Agora, estamos vendo tudo isso debaixo de nossos olhos. That's reserved for members of our Prime Flight program. You got to be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.183. Well, that's not my fault. Some woman dinged me down in the couch. Can't you just... I'm sorry, it won't let me book it without the correct rank. E a matéria continua. A compilação das faces é parte da corrida para criar o reconhecimento facial de ponta. A tecnologia aprende cada vez mais rápido a identificar uma pessoa analisando o máximo de imagens digitais por meio de redes neurais. Sistemas matemáticos complexos que precisam de grandes volumes de dados para reconhecer padrões.
Os maiores bancos de dados provavelmente estão com os gigantes da tecnologia, como Facebook e Google, que não distribuem segundo os documentos das pesquisas, mas outras empresas e universidades já compartilharam seu acervo de rosto com pesquisadores, governos e companhias privadas em países como Austrália, Índia, China, Singapura e Suíça para treinamento de inteligência artificial e, claro, reconhecimento facial. Então você está vendo que algumas dessas empresas estão compartilhando os rostos, os nossos rostos, estão compartilhando as nossas imagens para que cada país desses daí gere empresas privadas e assim atualizem, calibrem o reconhecimento facial. Pense bem antes de sair postando as suas fotos de anos atrás, as suas fotos daqui a alguns anos, teoricamente, utilizando aplicativos para isso. É sim uma grande armadilha para que um dia o gado seja totalmente controlado. Nós, infelizmente, fazemos parte desse gado, pois você viu que o governo de alguns países, inclusive o Brasil faz parte disso sim, já está captando todas essas imagens. Eles utilizarão isso no futuro contra nós, o que parece ser uma grande brincadeira, algo extremamente divertido, legal, é uma grande armadilha. Se você gostou desse vídeo, me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem. Não esqueça também de me ajudar aí, deixando o seu like para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas e também de me seguir nas redes sociais. Se for novo aqui, inscreva-se e pense bem antes de fazer tais coisas. Sempre desconfie dessas redes sociais, pois eles estão a cada dia dando um passo além na agenda global. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.